Bom, boa tarde, boa noite ou bom dia. Meu nome é Gustavo. Eu sou aluno da UNB de Engenharia Aeroespacial e hoje eu vou apresentar para vocês um experimento de eletromagnetismo sobre campos magnéticos. É um experimento composto por simulações e a gente vai falar um pouco também sobre a parte teórica de tudo. A gente vai tratar primeiro sobre uma sessão de perguntas e respostas, né? Eu vou falar um pouco sobre o que são materiais supercondutores, sobre efeito Meissner e um pouco sobre permeabilidade magnética também. Depois a gente vai fazer um punhado de simulações, principalmente simulações com eletroímãs e com ímãs. São quatro, na real, com ímãs. Depois um total de sete simulações com eletroímãs e uma de torque magnético. E bom, começando aqui na parte de perguntas e respostas já, né? Sobre campos magnéticos. A gente vai tratar um pouco sobre o que são supercondutores, né? O que é um supercondutor? Supercondutor é um material muito específico que quando ele é resfriado abaixo de uma temperatura, e essa temperatura ela é específica do material em questão, né? Cada material vai ter cada material supercondutor, né? Vai ter uma temperatura crítica. E quando você resfria ele abaixo dessa temperatura crítica, ele vai ter duas propriedades principais que ele vai apresentar. Uma é uma resistência elétrica zero, então ele não vai ter nenhuma resistência à corrente. E a outra propriedade é o efeito Meissner. O que é o efeito Meissner? Como eu já coloquei aqui, é um fenômeno no qual esse supercondutor em questão ele vai expulsar completamente o campo magnético do interior dele. Quando ele tiver, claro, no estado de supercondutor, né? Ou seja, resfriado abaixo da temperatura crítica. E como resultado disso, ele vai se tornar um material perfeitamente diamagnético. Ou seja, ele vai lá dentro dele ele vai criar um campo magnético oposto ao campo que está sendo imposto nele e vai anular, né? Então ele não vai ter campo dentro dele. Ou seja, a densidade de fluxo magnético é nula, conforme dá para ver aqui na imagem. Ele não tem campo dentro dele, o campo passa ao redor dele e continua fluindo. Bom, as propriedades elétricas de um material supercondutor é a resistência zero, que é o que eu citei, né? Que ele não apresenta nenhuma resistência à corrente elétrica, ele não perde energia. E ele também vai ter correntes persistentes, ou seja, uma corrente elétrica nele pode circular indefinidamente dentre ele sem perder intensidade nenhuma. Enquanto isso, as propriedades magnéticas de um material supercondutor é o efeito Meissner, que eu acabei de explicar. Campos críticos, que existem limites para a intensidade do campo magnético, acima dos quais ele vai retornar ao estado normal. E a outra é bem intuitiva, que é a penetração de campo limitado. Como ele não vai ter campo magnético dentro dele, né, ele vai expulsar esse campo. Para você conseguir impor um campo magnético dentro dele, você vai ter que forçar muito, vai ter que impor um campo muito poderoso e mesmo assim, tipo, ele vai penetrar muito pouco, né? Muito limitada essa penetração que vai ter dentro dele. Bom, sobre tipos, a gente pode ter uma maneira de dividir em dois tipos os supercondutores, né? Que é o tipo 1, que eles apresentam uma transição súbita entre o estado normal e o supercondutor, de uma vez. E eles têm um único campo crítico pequeno. E como exemplos, a gente pode colocar o chumbo e o mercúrio. E já o tipo 2 são materiais que suportam dois campos críticos, né? Então a mudança entre supercondutor e normal não é tão súbita. E como exemplo, a gente tem as ligas de nióbio-titânio. Agora, alguns materiais supercondutores que atuam próximo de 270 Kelvin são
Os hidretos de lantânio, que a temperatura crítica deles é 250 kelvins. Os hidretos de enxofre, que a temperatura crítica deles é aproximadamente 203 Kelvin. Os hidretos de térbio, que a temperatura crítica é entre 200 e 240 kelvins. Também tem os óxidos de cobre e hidreto de carbono e enxofre. Agora, permeabilidade magnética. O que é isso? Bom, a permeabilidade magnética é uma grandeza física que ela vai basicamente medir a capacidade que o material vai ter, né? No caso, a gente está tratando de supercondutores, né? Então, a capacidade que esse supercondutor vai ter permitir a formação de um campo magnético no seu interior. Ou seja, ela indica o grau de resposta de um material à aplicação de um campo magnético externo. E bom, a permeabilidade magnética do vácuo é de 4π vezes 10 a menos 7. E a fórmula para calcular essa permeabilidade magnética é essa que está aí na tela, que é a densidade do fluxo dividido pela intensidade do campo magnético. E por último, vamos tratar. Por último, não, né? Penúltimo, da parte teórica. O que são materiais paramagnéticos? São materiais que vão se magnetizar muito fracamente na presença de um campo magnético externo, né? E eles vão retornar ao estado desmagnetizado quando se remover o campo externo. Eles só vão ficar magnetizados enquanto tiver um campo externo atuando ali contra eles. E como exemplo a gente tem o alumínio, o magnésio e a platina. Agora, os materiais diamagnéticos, eles são muito similares aos paramagnéticos. No caso, eles têm um campo magnético também muito fraco. A maior diferença é que eles vão produzir um campo magnético em oposição a esse campo magnético externo, só que dentro deles, né? O que vai fazer com que dentro deles eles não tenham um campo magnético. Que nem a gente citou mais cedo, os materiais supercondutores, né? São basicamente materiais diamagnéticos. Como exemplo, a gente tem o cobre, o ouro e a grafite. Agora, os materiais ferromagnéticos, que são os mais interessantes, que eles são extremamente magnetizados. Quando você coloca um campo externo agindo sobre eles, vão se magnetizar muito fortemente. E eles vão continuar magnetizados mesmo depois que você tirar essa fonte externa de magnetismo. Aí, como exemplo, a gente tem o ferro, o níquel e o cobalto. São muito poucos os materiais ferromagnéticos que a gente conhece. Porém, eles têm essa magnetização muito poderosa. Agora, por último, da parte teórica, a gente vai falar sobre ímãs permanentes, que são materiais que mantêm a sua magnetização, mesmo na ausência de um campo magnético externo. E as propriedades que a gente pode citar deles são altíssima coercitividade, ou seja, eles têm uma capacidade de resistir à desmagnetização muito grande. Eles também têm uma forte remanescência magnética, que é uma capacidade de reter a magnetização. E eles possuem ciclos de esterese amplos e eles perdem propriedades magnéticas apenas acima da temperatura de Curie. Como exemplo, a gente tem o ímã de neodímio, que a gente vai usar bastante nas simulações, e a ferrita. E quando você. Dá para dizer que quando você magnetiza um material ferromagnético, ele vira um ímã permanente. Ele vai manter a magnetização mesmo se você tirar aquela fonte externa. E essa é a parte teórica, é todo o blá 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 que a gente vai falar. Agora a gente vai partir para a parte mais prática, que é as simulações. Tá, agora vamos passar para simulação, que é a parte mais longa do vídeo. Vamos começar fazendo simulações de ímãs. E o primeiro ímã que a gente vai reproduzir é esse aqui. Dá pra ver que essa aqui é uma visão superior, né? Tem que levar isso em conta. Tem isso em mente. Então ele é meio que um círculo, né? Vazado.
E essa aqui é as orientações do campo magnético que a gente vai tentar reproduzir. E ele não pode ter campo no meio. Então vamos passar para o ANSYS aqui. Começar um projeto novo. Vou começar com o design 2D, que eu acho que é mais fácil para chegar naquele formato lá, vocês vão entender. Vamos assimilar um tipo de solução aqui. Colocar uma geometria cilíndrica ao redor do eixo Z. Aí eu vou só fazer um retângulo qualquer, pouco importa a dimensão dele. Eu vou partir desse retângulo 2D, transformar ele em 3D. Só que eu vou assimilar um ângulo. Então ele vai ficar bem assim, ó, com um ângulo de 15 graus. Não é mais um retângulo, uma caixa, né? Mas eu vou chamar de caixa porque é mais fácil. Bom, agora eu tenho que espelhar ele aqui. Deixa juntinho. Pronto. Que agora eu vou unir esses dois. Eu seleciono os dois objetos. Eu venho aqui em Unite. E agora eu transformo eles em um objeto só. Isso aqui é um pedaço do ímã. É um dozeavos do ímã. Agora eu vou só espelhar ele ao redor do eixo aqui do meio. E vocês vão ver que vai formar esse objeto aqui, esse ímã, perfeitamente. Então eu vou selecionar o retângulo, que não é retângulo, que aqui fala retângulo. E eu vou espelhar ele ao redor do eixo. Eu quero que ele dê 360 graus, só que serão 12 partes, né? Então, defino isso aqui, dou um OK e pronto. Tá o ímã. Aí agora eu tenho que definir um material, né? Do ímã. Aqui no vácuo, que é o material atual. Eu seleciono esse aqui. Dou um OK. Porque são ímãs de neodímio. Aí agora eu tenho que definir a zona de análise. Vai ser essa aqui. E eu vou passar para o 2D de novo. Para eu ter uma vista superior e ficar mais fácil de fazer o que eu quero fazer, que vocês vão entender. Primeiro a gente vai fazer uma seleção aqui das edges da zona de análise. E assimilar uma boundary, balloon, ok. E bom, agora é a parte mais chata, que a gente vai ter que fazer as orientações de cada um dos campos ali, né, do ímã. A gente vem aqui. Para cada um desses 12 pedacinhos a gente vai ter que assimilar a direção. Que são essas aqui, né? Então tem que fazer um por um, é meio chato, meio demorado. Segundo, terceiro, quarto. E assim por diante. Bom, feito isso, agora eu tenho que assimilar para cada um dos retângulos a orientação que eu criei. Então aqui o primeiro, eu clico nele, venho aqui embaixo, orientação. Seleciono a primeira que eu fiz. Aí para o segundo, seleciono a segunda orientação. Para o terceiro, a terceira. E assim vai.
Feito isso, agora a gente já pode começar a fazer a simulação por si só. Setup, vamos definir a quantidade de passos da simulação. Então, ok, ver se eu não esqueci nada. Não, tá tudo certo. Então vamos analisar, vamos salvar esse projeto aqui como IMA número 1. E agora é só esperar ele fazer a análise. Feito a análise, agora eu venho aqui, seleciono o plano que eu quero ver, o resultado. Botão direito em Field Overlay, Fields. Quero ver o B, que é o campo, né? Quero ver em vetores, todos os objetos, dou um OK. Tá meio bagunçado porque o meu ANSYS não está devidamente configurado. Vou tentar mexer aqui rapidão. Quero em Tesla. Tá, aqui dá pra ver melhor, né? Mas como eu disse, o meu ANSYS não está configurado da forma que deveria, eu acredito. Mas dá pra ter uma ideia do campo. No real, aqui dentro não haveria campo, né? Mas o resultado da simulação é esse. Dá pra ver que o campo tá mais saindo. Posso também mostrar em relação à magnitude do campo. Dá pra ver que ele é muito maior aqui nos cantos. O centro é nulo mesmo, tá vendo? E feito isso, agora a gente pode partir pro próximo imã. Bom, agora a segunda simulação a gente vai fazer ela do mesmo jeito. Ela tem o mesmo formato da outra, só muda as orientações do campo. Eu tenho que definir, né? Então, já apaguei as antigas orientações, vamos só colocar as novas agora. Pra ver direitinho. Aqui é pra baixo. Pra cima.
como é que fiz errado isso aqui. E a última, não tem nada pra cá. Eu acho que tá tudo certo. Agora vamos fazer a mesma coisa, assimilar pra cada um. Ah, eu não apaguei as antigas, então deixa eu reapagá-las aqui agora. 12. Tá? Só checar pra ver se tá certinho as direções. Ok. Feito isso, então é só a gente fazer a simulação agora de novo. Colocar pra analisar. E agora ver o resultado do campo. Aqui tá o resultado. É só tentar de novo deixar mais bonitinho. A escala tá errada. O tamanho das flechas. Bom, dá pra ver aqui que ficou bem parecido mesmo com o que a gente tava tentando, que a gente tinha sido proposto pra fazer, né? O campo ele tá subindo aqui. Bom, esse aqui é o segundo ímã. Ficou bem próximo do esperado. Agora o terceiro ímã, de novo, mesma coisa, só muda as direções. E a gente vai procurar um campo aqui no meio nesse formato também. O primeiro não tinha campo, o segundo tem um campo para cima, orientado para cima. E no terceiro ele tem que ter essa orientação aqui. Então vamos apagar as orientações todas que a gente botou. Colocar as novas. Essa aqui é para cima. É nessa direção. Mais pro centro, né? Aqui é mais para cá. Repetitivo, mas paciência, né?
Qualquer coisa, vocês podem skipar o vídeo, né? Pular uns segundinhos. E bom, feito isso, de novo, mesma coisa, atribuir para cada um dos retângulos a orientação desejada. Os retângulos que não são retângulos, né? Só conferir se está certinho. Então, com uma orientação, perfeito. Então é só simular de novo. Eu cliquei 2 vezes. Mas enfim, tá aqui, tá pronto. A gente vai ter que se esforçar um pouquinho para enxergar, porque, que nem eu falei, a configuração do meu Ansys não tá das melhores, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. De novo, né? Mexida aqui. Tem que se esforçar um pouquinho pra ver. Eu acho que eu tinha que diminuir o tamanho das flechas pra ficar melhor, né? Eu não posso diminuir muito. Talvez se eu colocar assim e o spacing entre elas fique melhor. Eu diminui demais agora. Tá, ó. Ficando mais legal. Dá pra enxergar que ela tá realmente curvando, que nem aqui. Assim, assim. Pra cá, pra cá. Dá pra ver a direção do vetor aqui, ó, entrando. Então, é um resultado bem agradável. Bom, agora para a próxima simulação com imã, a quarta, vai mudar um pouquinho. O princípio é o mesmo, a gente vai fazer tipo, todos os passos são iguais. Só o que vai mudar é realmente o começo, que é a geometria, né? Não vai ser mais essa geometria meio circular aqui, vazada no meio. A gente vai fazer agora 5 cubos, um do lado do outro. E a gente vai colocar a orientação e no fim a gente vai ter que. A gente vai ter um campo na parte superior aqui em cima dos cubos, um campo aumentado, né, somado. E aqui embaixo o campo vai estar cancelado, não é para ter campo. Se ter vai ser bem tipo nos limites aqui dos cubos mesmo. Só que aqui na parte de baixo não vai ter campo. Eles vão se cancelar e vão se somar aqui em cima. Então, vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Isso é tudo balela. Então vamos fazer os primeiros cubos aqui. Eu poderia só fazer 5 cubos, um do lado do outro. Só que é bem mais rápido se eu só fizer um. Usar essa ferramenta aqui para simplesmente copiar eles. 4 cubos, pronto. Como falta um, são 5. Vou fazer de novo. Eu quero 5 cubos. Perfeito, 5 cubos um do lado do outro. Vamos atribuir o material de novo. Tem que colocar o tipo de solução, que é magnetostática. E a área de análise. Deixar ela bem grandona assim. Para ficar mais fácil de enxergar no final. Vamos fazer o design 2D de novo.
que é mais fácil para fazer isso aqui. As boundaries. Balloon. E também mais fácil para colocar a orientação do jeito que eu quero. Essa aqui é para direita. É para cima. Esquerda. Baixo e por último para a direita. E agora vamos assimilar para cada uma das caixas a devida orientação. Vai ser bem rápido comparado com os outros, porque a geometria é muito mais simples de fazer, de reproduzir, né? Tá feito isso. Deixa eu ver se tô esquecendo alguma coisa. Acho que não. Tá, agora é só fazer o setup da análise, colocar a quantidade de passos. Colocar 30. Vou colocar 15. Analisar, tem que salvar, né? Então vamos colocar IMA 4. Feita a análise, agora a gente vai ver o resultado, né? Vamos escolher o plano que a gente quer ver. Acho que é o campo, o vetor do campo. Tudo. Tá aqui. Agora, deixa eu só dar uma mudadinha, porque de novo não tá muito bem configurado, né? Pra deixar melhor de enxergar. O que eu tinha feito? Eu tinha diminuído o tamanho das flechas, né? Esse entre elas. Agora elas estão muito pequenas. Ok. O resultado do campo. Agora, de novo, não está muito bem configurado, então só para esclarecer meu ponto que eu tinha falado no começo. Aqui embaixo, como dá para ver, tá em azul escuro, né? O campo é negativo, por mais que tenha as setinhas aqui, que nem eu falei, é por causa da configuração do meu Ansys. E a visualização não está bem correta, né? Mas vendo aqui pela magnitude, dá para ver que de fato aqui embaixo não tem campo. Então você cancela aqui embaixo e ele fica aumentado aqui em cima, como era para ser, né? Era o entendido. Era a nossa intenção de enxergar isso. Aí os vetores dá para ver aqui como é que eles ficam, mas o mais importante para essa análise é realmente ver a magnitude. Que não tem campo aqui embaixo, cancelado, e em cima está somado. Esse é o IMA 4, agora vamos para simulações com eletroímãs. Bom, agora a gente vai passar para simulações com eletroímãs, que é a segunda parte de simulações do vídeo. A gente vai reproduzir essa geometria de eletroímã. A gente vai ter um quadrado ou um cubo, né? 3D. No caso, a gente vai fazer ela em 2D mesmo, que é mais simples e o resultado é igualmente satisfatório para análise. Então, a gente vai fazer um quadrado maior, vazado no centro, com uma bobina de cobre no meio. E o material do quadrado maior, ele vai ser um material X que a gente vai alterar, né? A gente vai começar fazendo com cobre, aí depois a gente vai para alumínio, depois magnésio, depois a gente vai fazer com cobre, depois prata, depois ferro e por último níquel. E a gente vai fazer simulações com cada um desses materiais, ali no lugar do material X, né? E eu vou mostrar os resultados do campo, dos vetores do campo magnético, a magnitude do campo magnético deles. E por último, as linhas de fluxo da corrente. Então, o L que a gente vai usar vai ser 40. É importante para quando a gente for fazer as dimensões. Vamos já agilizar aqui o processo então. Vou começar um design 2D.
Quero uma solução magnetostática, né? Começar fazendo o primeiro quadrado, que é de dimensões 9L por 9L. Meu L é 40, então 9 vezes 40 por 9 vezes 40. Esse aqui é o quadradão maior. Aí agora a gente vai fazer um outro quadrado, que vai ser a parte vazada, né, do quadrado maior. Ela é 7L. A gente tem que subtrair um dos dois lados, né? Vai ficar 7L, 7 vezes 40 por 7 vezes 40. Aí ele fica assim, né? Só que a gente tem que centralizar ele. Tem que ficar no meio para fazer esse quadrado do meio. Então a gente vem aqui e vai ajustar a posição dele. No caso vai ser 1 vezes 40 e 1 vezes 40, o XY, né? A gente coloca e já está perfeito. Agora é só selecionar os dois retângulos que a gente fez aqui. E dar um subtract. Pronto, ele cortou, tirou do meio ali. Feito isso, agora a gente tem que fazer a bobina de cobre, que fica lá no meio, né? Vamos já colocar aqui de qualquer jeito. A gente vai ajustar a dimensão, né? Ela é 3L por 3L, então 3 vezes 40 por 3 vezes 40. Agora a posição dela vai ser de 3L. 3L, se eu não me engano. Perfeito, isso mesmo. Agora a geometria já tá certa, tá igualzinho a desejada. A gente só tem que assimilar materiais agora, né? Primeiro, a bobina do meio ela é cobre. Então vamos aqui em material e botar um copper. Vamos também mudar a cor para ficar mais parecido com o desenho, deixar amarelo. E esse material ao redor, o material X, a gente vai fazer primeiro com ouro, né? O condutor perfeito que a gente vai usar. Então vamos colocar um gold. Então, ok. Mudar a cor para um azul para ficar parecido com o desenho lá. Perfeito, tá idêntico agora. Feito isso, a gente tem que criar a zona de análise, né? Opa. Depois a gente tem que vir aqui em Selection Mode, Edges, mesma coisa da última vez. Colocar Boundary, né? O balloon. Ok. E esse cobre, que nem dá pra ver aqui na imagem, ele tem 500 amperes. Então a gente tem que colocar isso também. Tem que assimilar 500 amperes pro cobre. Tem aqui. Estação, corrente, 500 amperes. Perfeito. Feito isso, eu acho que tá tudo certo. Agora a gente vai só dar um setup na simulação, colocar a quantidade de passos. Eu vou botar 20. Tá certo. Agora é só analisar. Salvar como eletroímã. Como já tem um salvo, que eu tava testando antes, né? Então, eletroímã definitivo. Agora é só analisar. Feita a análise, a gente vai selecionar o plano que a gente quer ver o resultado. Botão direito em Field Overlay. A gente vai querer ver, que nem eu falei mais cedo, os vetores do campo magnético, a magnitude do campo magnético e as linhas de fluxo da corrente. Então, vetor do campo magnético já está aqui. Agora, a magnitude do campo magnético. Está aqui também. Por último, as linhas de fluxo. Eu só tá aqui para conseguir ver melhor. Aí, as linhas de fluxo. Feito isso, a gente. Isso aqui foi pro ouro, né? Como material X. Agora a gente tem que fazer pro alumínio e magnésio, que são os materiais paramagnéticos que a gente vai testar.
Vamos ficar de olho nos valores aqui também do campo magnético, principalmente na dimensão 1534, né? Calma aí, vamos só colocar em Tesla. Tá, 0.0015 é o máximo. Botei isso em mente. Vamos agora trocar o material, que tá ouro, né? Vou colocar o alumínio. Tentar fazer rápido, porque são 7 materiais, né? Vai ficar meio alongado. Então, tá aqui as linhas de fluxo do alumínio, com cobre, né, no meio. Aqui o campo magnético, os vetores do campo magnético. E a gente nota que a magnitude do campo é a mesma para o alumínio e para o ouro, com a bobina de cobre no centro. Agora a gente vai fazer para o magnésio. Só alterar aqui bem rápido, magnesium. Já coloca para analisar. Ele analisa super rápido. Já está pronto. Linhas de fluxo, magnitude do campo e vetor do campo. Também 0.0015, não mudou. Então, tanto para o ouro quanto para os materiais paramagnéticos que a gente selecionou aqui, o campo tem a mesma intensidade. Agora, vamos fazer para os materiais diamagnéticos, que são cobre e prata, né? Então, aqui no lugar do magnésio, vamos colocar outro de cobre e analisar. Feito isso, está aqui linha de fluxo, magnitude, vetor. E bom, de novo, 0,0015 não mudou. Então agora vamos fazer para o último diamagnético, que é a prata, né? Então vamos colocar um silver aqui. Feito a análise, mesma coisa, linha de fluxo, magnitude do campo e vetor do campo. E de novo se manteve no máximo de 0,0015. A magnitude está a mesma para esses quatro. Não, quatro não. Para esses 5 materiais aqui de cima. Agora a gente vai fazer com os ferromagnéticos, que é onde a gente vai notar a diferença, porque eles têm um campo magnético muito mais forte. Como vocês vão notar, vamos colocar aqui o ferro. Iron. Analisar. Então aqui a gente já nota uma diferença no fluxo, nas linhas de fluxo da corrente. Elas estão diretamente no material X, né, no ferro, só no ferro. Agora, a magnitude do campo magnético, ela está muito maior. Antes era para os outros materiais, né, tinha ficado 0,0015. Essa aqui já deu 2,375 Tesla. Então, muito maior o campo magnético se comparado com os outros, que é uma propriedade dos materiais ferromagnéticos, né, como eu já citei. Eles têm um campo muito mais forte. E aqui a gente tem um pouco dos vetores. Dá para ver que tem esses vetores aqui ao redor, só que eles estão em azul. Então, eles são nulos. A gente pode ignorar eles. Os que realmente importam são os coloridos, que estão aqui no ferro, né? E agora vamos fazer por último o material, ferro magnético, aqui o níquel. Vamos analisar. E muito similar ao ferro, linhas de fluxo, a intensidade do campo magnético. Você vê que tipo, ela não é tão grande quanto a do ferro, só que ela já ainda é bem maior do que a dos outros materiais.
deu 0.356 e aqui os vetores. E essa foi a simulação dos eletroímãs. Agora a gente vai passar para simulação de torque magnético. Bom, agora para a última simulação que a gente vai ver aqui, a gente vai fazer uma simulação de torque magnético. A gente vai fazer uma bobina praticamente circular, como se fosse esses ímãs aqui, só que no lugar do ímã vai ser uma bobina agora, e o ímã vai estar no meio. Então a gente vai ter uma bobina dessas, com um ímã no centro, e a gente vai analisar o torque causado nesse ímã. Bom, já criei um novo projeto aqui, né? Vamos fazer em 3D. Trocar o plano. Acho que não precisa trocar o plano. Vamos fazer aqui a bobina então. Vai fazer um polígono. Selecionei a elipse sem querer. Pode ser 12 segmentos mesmo. Da cor. Colocar ela transparente também, que a gente vai ter que colocar umas seções mais tarde e fica melhor de visualizar assim. Então agora que a gente tem isso aqui, a gente vai clicar no polígono, botão direito, né? Vai em editar, vai em sweep, vai dar um sweep ao redor do eixo. No caso, ao redor do eixo Y. 360 graus com 36 segmentos. Então aqui está a bobina que a gente vai fazer, né? Que eu discuti com vocês. Essa aqui é a bobina. Agora vamos para o eixo ZX, que eu vou fazer o ímã que vai estar no meio agora. Vou pegar um cubo, fazer aqui no centro, o maiorzinho que der. E agora eu tenho que colocar ele no meio da bobina. Eu vou até aumentar ele um pouquinho, porque ele ficou muito pequeno comparado com a bobina. Então, 0,10. Agora ficou muito. Vou apagar e fazer outra. Acho que agora tá melhor. Então eu quero centralizar ele aqui na bobina. Vou clicar nele e vou em Move. Aí eu quero subir ele só no eixo Y, né? Então eu vou segurar a tecla Y. Ele fica travado no eixo Y. Assim é mais fácil de realizar. Calma. Segundo. Tem que selecionar primeiro o retângulo. Aqui, agora sim eu seguro Y. Subindo até ficar no meio. E aqui tá perfeito, centralizado. Feito isso, deixa eu só dar uma transparência agora no imã também. Pronto. Porque agora eu vou colocar um novo eixo de referência aqui. Tentar colocar ele bem no meio. Aqui, será? Perfeito, aqui tá centralizado certinho. Aí, deixa eu só colocar a solução que eu esqueci, né? Feito isso, vamos já criar a região de análise também? Vou
colocar uns 50% aqui. Feito isso, eu tenho que rotacionar esse retângulo. Então vamos em Rotate. Vamos colocar 18 graus em relação ao eixo que eu criei, no caso. Em relação a este eixo Z. Perfeito. Agora eu tenho que colocar um torque também. Em relação ao mesmo eixo Z que eu criei. Feito isso, agora eu tenho que vir na bobina. E eu tenho que definir os terminais para colocar uma corrente. Então, eu vou com o botão direito na bobina, venho editar, vou em Surface e Section. Opa, escolhi o plano errado. Botão direito, Surface Section. Perfeito. Tenho duas seções. Como dá pra ver aqui, eu tenho duas seções, dois terminais. Mas eu só preciso de um, então eu vou dar com o botão direito nele aqui. Vou em editar, vou em Boolean, Separate Bodies. Agora eles estão separados, então eu posso excluir um deles. No caso, eu vou excluir o de baixo. Feito isso, agora eu tenho que colocar uma estação nele, nesse terminal. Vou botar uma corrente de 100 amperes aqui. Ok. E eu acredito que agora está tudo certo para fazer a análise. Então vamos aqui na simulação, vamos colocar o setup, vou colocar 20 passos. Eu sempre faço. Falando que está faltando boundaries. Deixa eu tentar analisar. Eu acho que ele não. Bom, voltando aqui, eu tava dando uma olhada por que tava dando erro. Eu esqueci de colocar o material. Então, o material da bobina é o cobre, né? A gente tá acostumado. O do imã vai ser o neodímio. ND. Vou usar esse aqui, 35. Agora sim. Tá tudo certinho, então vamos só analisar. Esperar um pouquinho enquanto ele faz a análise, bem rápido. Bom, feita a análise, vamos aqui só checar os resultados agora. Colocar em. Esse aqui foi o resultado do torque que ele exerceu no imã. Menos 0,018 Nm. Bom, feito isso, a gente vai concluir nosso experimento agora. A gente discutiu o que são supercondutores, o que é a permeabilidade magnética, discutimos o efeito Meissner, discutimos a diferença entre materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Também realizamos simulações de ímãs, eletroímãs e torque magnético. E aqui estão as referências usadas no trabalho. E muito obrigado pela atenção de vocês.